Oi, gente, estamos de volta e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as leis. Há muito tempo que o cigarro ele vem sendo observado como um grande provocador de doenças. Só que todo mundo lembra que no século passado, no milênio passado, ou seja, 20 anos atrás, eram as propagandas belíssimas do cigarro e que faziam e movimentavam toda a potência econômica dos grandes países e dos pequenos também. E lá nos Estados Unidos, de repente, houve um movimento de vamos observar o que está acontecendo nos cofres públicos. Muito dinheiro indo para a área social. Não estava entendendo. A arrecadação de impostos muito grande e essa saída de dinheiro para a área social. O que está acontecendo? E os americanos, eles cruzam muito dados, né? E descobriram o seguinte, que lá na Previdência estava acontecendo muitas mortes precoces, aposentadorias precoces e muito absenteísmo. E no cruzamento de dados, detectou-se que o grande vilão da história era justamente o que? O tabagismo. O cigarro, ele estava sendo o grande causador das doenças respiratórias, dos infartos, das mortes prematuras, de sequelas provocadas por amputação. E com isso, o dinheiro da Previdência estava indo para essas pessoas. E a mão de obra ficando escassa, se a gente pudesse assim comparar. E o americano, então, o que ele fez? É o cigarro? Então não está valendo a pena. A quantidade de impostos arrecadados está saindo todos na Previdência. E provocou a grande onda da globalização, que foi chega de propagandas de incentivo ao uso do cigarro. E aí aquelas propagandas maravilhosas, tantas propagandas na TV quanto em revistas, né, jornais, elas simplesmente foram desaparecendo, e em 2004 acabaram, não tem mais. Tá? E com isso chegou ao Brasil. E em 1996 foi homologada a Lei 9294/96, que dizia o seguinte: é proibido o uso de cigarro e fumígenos dentro de ônibus, trens, aviões, barcos, cinemas, teatros. Mas as pessoas, nada. Como dizem no Brasil, basta ter a lei para ninguém cumpri-la, né? E eu me lembro, em 2000, eu estava no Barra Shopping com uma prima e nós descemos na garagem. Assim que a gente saiu do carro, ela acendeu o cigarro. Nisso aparece aquele homem todo de preto, de óculos, né? Que naquela época o Barra Shopping tinha esses seguranças. Chega até ela numa mão um cinzeiro, pedindo para ela pagar o cigarro, e deu a ela uma bala na outra mão. E eu achei aquilo fantástico. A gente já começava aqui em Volta Redonda a ter um olhar para o problema do tabagismo, né? E logo depois o shopping aqui em Volta Redonda colocou uma placa grande de bronze na entrada, né, lateral, falando da Lei 94, 92, 94/96, né? Que dizia que é proibido fumar em ambientes fechados. E aí essa lei ela começou a vigorar em todos os ambientes. E hoje em dia você entra no supermercado, você não pode fumar. Você vai a um restaurante, não existe mais aquele negócio de lado fumante e lado não fumante. E as pessoas elas passaram a respeitar o fato de que se ela fuma, ela vai fumar lá fora. E aí, gente, quando foi em 2009, veio a Lei Rio Sem Fumo. Primeiro saiu em São Paulo, depois veio para o Rio. Foi aquela comoção geral. E, nossa, o comércio vai falir. Não faliu nada.
Muito pelo contrário, as famílias passaram a frequentar mais os restaurantes, que deixavam de ir porque a criança tinha bronquite, saía de lá chiando, a mulher não ia porque saía de lá com o olho coçando. Eles passaram a frequentar mais os ambientes. Aí veio a Lei Rio Sem Fumo, que foi a 5517/2009. E com essa lei, todo o município do Rio e cada município foi criando a sua lei, e o Brasil teve uma grande onda de que não vamos mais fumar. Quando foi em 2011, veio uma lei antifumo, que é a 12.546/2011, homologando a lei que dizia não se pode fumar em condomínios, em áreas comuns, em clubes, em hotéis, em navios. E aí, gente, o ser humano que fuma virou assim, peraí, e cadê a minha liberdade de ir e vir e fumar? Aí a gente fala, o seu direito termina quando começa o meu. Então o seu direito de fumar termina quando começa o meu direito de respirar puro. É uma coisa séria. A cada um indivíduo que deixa de fumar, 5 pessoas deixam de adoecer. Loucura, né? Que um pai de família que fuma, ele adoece a esposa, ele adoece os filhos, ele adoece a empregada, né? Então, passou a ser um problema de cidadania. E o fumante, ele começou a se sentir um estranho no ninho. Nossa, eu vou numa recepção de casamento, eu não posso fumar. Eu vou num bar com meus amigos, eu não posso fumar, porque tem uma parte que é coberta. Eu tenho que sair e fumar lá do outro lado da rua. E com isso, gente, os ambientes de trabalho também acabaram os fumódromos, e as pessoas, para fumar, elas tinham que sair do local de trabalho e se distanciar 100 metros. E com isso, havia uma solução na continuidade do trabalho. Algumas empresas, tipo Vale, Petrobras, Fundação Getúlio Vargas, eles fizeram o seguinte: o indivíduo que sai para fumar, ele leva em média 15 a 25 minutos. Quantas vezes ele fuma por dia, quantas vezes por semana. Esse horário todo vai ser compensado no sábado. Sábado, então, ele vem para trabalhar. Com isso, inibiu muito o uso do tabaco por esses profissionais. E sem falar que o indivíduo que se afasta do seu local de trabalho para fumar, ele pode sofrer um acidente. E esse acidente de trabalho não será coberto pelo acidente, porque ele estava fora do seu local de trabalho durante o período de trabalho. Então a gente fala assim, nossa, a lei ela parece cruel, mas ela é um estímulo para as pessoas a pensar e parar de fumar. Existe também a lei que proíbe a venda de cigarro para os menores. Antigamente, assim, vai ali, meu neto, vai lá na padaria, compra um picado para mim, que era o cigarro avulso, né? Vai ali na banca, compra um cigarro para mim. E com isso, as crianças, elas achavam que o cigarro era uma coisa muito natural. Vai ali, acende o cigarro da mãe no fogão, acende o cigarro do pai, acende o cigarro da avó. E as crianças imitavam os adultos a fumar. Antigamente, isso quem tenha da década de 60, né, 70, vai lembrar que tinha um chocolate, que tinha um saci pererê, com um cigarrinho na mão, né? Aí as más línguas dizem que o saci pererê perdeu a perna de fumar, tá vendo? Então o cigarro, ele realmente, ele é uma imagem para nós da saúde muito perniciosa. Tanto o cigarro quanto a cerveja ou álcool, qualquer forma de álcool, eles passam a ser o passaporte para os nossos adolescentes entrarem no mundo das drogas ilícitas. E isso é muito sério, porque é através da cervejinha, através da batidinha, através do cigarrinho, que o nosso jovem tem acesso à maconha, à cocaína, ao crack e outras drogas mais. Fica a reflexão da lei
e fica a lembrança de que a minha vida é muito preciosa para eu jogar fora por uma coisinha tão pequena e tão mal cheirosa. Nossa reflexão da semana, tá? Um abraço.